A gente vai ver que se temos uma transformação linear entre dois espaços vetoriais e fazemos uma escolha de uma base para o domínio e outra base para o contradomínio, a gente pode associar à transformação linear uma matriz, que será a matriz da transformação linear nas bases que a gente considerou. Então, definimos L de U V como conjunto de transformações lineares de U em B, tá? E o que acontece é que se a gente tem duas transformações lineares de U em B em uma escalar alfa, um número real alfa, então a gente pode definir a soma das duas transformações lineares e também podemos definir o produto de uma delas pelo escalar, tá? Como é que a gente soma duas transformações lineares que têm o mesmo domínio e o mesmo contradomínio? Tá. A gente tem que definir a imagem para a soma que estamos tentando definir de qualquer vetor do domínio, tá? Mas a imagem por S mais T de U vai ser, por definição, a imagem de U por S mais a imagem por U de T. Essa seria a definição da transformação linear S mais T. Como é que a gente define o produto de uma transformação linear T em um escalar, uma transformação linear de U em B? De novo, a gente precisa definir a imagem de qualquer vetor do domínio. Então, a gente define essa imagem da maneira óbvia, como o produto de alfa é a imagem de U por T. Então, dessa forma, a gente pode somar transformações lineares de U em B e multiplicar qualquer transformação linear de U em B por uma escalar. Tá. De fato, o que acontece é que esse conjunto, o conjunto das transformações lineares de U em B, é um espaço vetorial. Vocês podem conferir que todas as propriedades que devem ser satisfeitas por um espaço vetorial valem em esse caso. Então, temos um espaço vetorial que é o espaço das transformações lineares de U em V. Ok? Também agora podemos considerar, além da soma e o produto, outra operação entre transformações lineares, que é a composição. Tá. Então, a gente vai considerar uma transformação linear de U em B, tá? Aqui a gente tem uma transformação linear de U em B que a gente chama de T. E consideramos uma outra transformação linear S, tá? Que é uma transformação linear de B em W. Então, a gente pode definir a composição. A composição vai ser uma transformação linear de U em W. E qual é a definição da composição? Qual é a imagem pela composição de U? De novo, isso aqui é uma definição. Por definição, dizemos que a imagem por T composto com S de U vai ser, a gente tem que o vetor T de U é um vetor de B, tá? Mas como é um vetor de B, podemos aplicar S, então podemos aplicar S a T de U. E esse vetor, que vai ser um vetor de W, é, por definição, a imagem de U pela composição de T's. Então, a gente consegue, dessa maneira, associar a uma transformação de U em B, linear, claro, e a uma transformação de B em W, uma transformação de U em W, tá? De U em W. Ok. De fato, essa composição é uma transformação linear, é bem fácil mostrar esse resultado, tá? Vamos ver, por exemplo, que é bem comportada para a soma, tá? E vocês podem mostrar o mesmo resultado para o produto por escalar. Então, o que a gente tem que ver com a soma? Que a imagem de uma soma é a soma das imagens. Tá tudo bem. Mas essa imagem, por definição, tá? É simplesmente S aplicado a T de U sub 1 mais U sub 2.
Tá, agora vocês usam que T linear, tá? T linear e S linear. Então, como T linear, temos que essa expressão vai ser S aplicado a T de U sub 1 mais T de U sub 2. Mas agora a gente usa que S linear. Então, a imagem de uma soma por S é a soma das imagens. Aqui a gente usa que S linear para obter que o resultado é S aplicado a T aplicado a U sub 1 mais S aplicado a T aplicado a U sub 2. E pronto, a gente já tem que isso aqui é a composta de TS aplicada a U sub 1 mais a composta de TS aplicada a U sub 2. Então, tá. E a propriedade que a gente precisa mostrar para o produto por escalar, que seria que a composta de TS aplicada a alfa vezes U é alfa vezes a composta aplicada a U, tá? É, a prova é bem simples, tá? É feita mais ou menos como essa prova aqui, tá? Simplesmente aplicando as definições. Então, o que temos é que se a gente tem uma transformação de U em V e outra de V em W, a gente pode considerar a composição, que é definida dessa forma, vai ser uma transformação que a gente vai chamar de T composta com S, e que é uma transformação linear de U em W, tá? Tá. A gente pode, por exemplo, quando temos uma transformação linear de um espaço vetorial em ele próprio, compor essa transformação com ela própria, às vezes que a gente ache mais interessante. Tá, por exemplo, N vezes. Então, vamos ver um exemplo, que seria a transformação de R2 em R2, transformação linear dada por essa fórmula. Tá? Então, o que acontece quando a gente aplica, considera a composição de T com ela própria? Então, essa T elevado a 2 é simplesmente, por definição, tá, aqui não deveria ser teorema, isso aí é uma definição, mas tudo bem. É por definição T composto com T, e agora eu quero aplicar essa T elevado a 2 a um vetor xy. Tá, então vai ser o resultado de aplicar a composta de T com ela própria a xy. Tá, a gente agora aplica a definição da transformação linear composta. Então temos que vai ser T aplicado a T de xy. Tá, mas a gente tem aqui que T de xy é 0x. Então temos que isso é igual a T de 0x. Tá, mas quando vocês vão olhar a imagem de um vetor, a imagem de qualquer vetor tem sempre a primeira coordenada igual a 0. Então aqui vamos ter 0. E qual é a segunda coordenada? É igual à primeira coordenada aqui do vetor ao qual estamos aplicando t. Mas no nosso caso a primeira coordenada é 0. Então essa imagem vai ser 0. E isso vale para qualquer vetor xy. Ou seja, que o t quadrado é a transformação linear nula. É a transformação linear que associa a qualquer vetor ou vetor nulo. E claro, qualquer outro iterado de t cubo, t quarta, também vai ser nulo, porque claro, por qualquer coisa com a transformação nula vai continuar dando a transformação nula. Então a gente tem que temos que todas as outras composições de t n vezes são todas iguais à transformação linear nula, a transformação que envia qualquer vetor de v
no vetor nulo, tá? Vamos definir agora a matriz de uma transformação linear fixadas uma base do domínio e uma base do contradomínio. Então, seja T uma transformação linear entre dois espaços vetoriais U e V, ambos de dimensão finita. E consideremos uma base V do primeiro espaço U, que vai ser um espaço de dimensão n, então os vetores da base são o su sub j com j que varia entre 1 e n, e uma base C do espaço vetorial V, que vai ser um espaço vetorial de dimensão n. Então os vetores da base vão ser os v sub j com j entre 1 e n. Tá? Agora vamos definir a matriz da transformação linear T nas bases B e C. Tá? Essa matriz é uma matriz M por N, ou seja, temos N colunas e M linhas. E a gente vai determinar a j.ª coluna. A j.ª coluna é simplesmente o vetor coluna de coordenadas na base C do j.º vetor da base B. Tá? A gente considera o j.º vetor da base B, a imagem por T, esse aí é um vetor do B, e, em consequência, a gente pode calcular o vetor de coordenadas na base C, que vai ser um vetor de Rn. Ok? E dessa forma, a gente obtém uma matriz M por N. Tá? Então, por que essa matriz é importante? Porque, de fato, o que acontece é o seguinte: vocês consideram qualquer vetor do domínio. Eu posso calcular o vetor de coordenadas de U na base B. Esse vetor aqui está considerado como um vetor coluna. Aí eu multiplico pela matriz da transformação linear nas bases B e C. E o resultado é o vetor de coordenadas na base C da imagem por T de U. Então, o que essa matriz faz é vocês consideram qualquer vetor do domínio, de fato o seu vetor de coordenadas na base B, multiplicam pela matriz e o resultado é o vetor de coordenadas da imagem na base C. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, consideremos a matriz da transformação, vamos calcular de fato a matriz da transformação linear de R3 em R2 dada por essa fórmula. Tá? E a gente considera aqui uma base B de R3 e uma base C de R2. Tá. O que a gente precisa é, primeiro, calcular as imagens dos vetores da base B. Tá, então temos que a imagem de 1, 0, 0 vai ser igual ao quê? Bom, a imagem de x, y, c é um vetor de R2 cuja primeira coordenada, que seria x mais y, é a soma das duas primeiras coordenadas do vetor x, y, c. Então, no nosso caso, a soma das duas primeiras coordenadas é 1. E a segunda coordenada da imagem é a soma das duas últimas coordenadas do vetor x, y, c. No nosso caso, a imagem das duas últimas é 0. Tá? Do mesmo jeito, a gente calcula a imagem de 0, 1, 1, que vai ser igual a 1, 2, e a imagem de 0, 0, 1, que vai ser igual a 0, 1. Ok? Perfeito. Então temos as imagens, mas com as imagens não é suficiente, porque a gente precisa calcular o vetor de coordenadas de cada um desses três vetores de R2 na base C. Ok? O primeiro é simples, porque um zero já está na base C. Então, temos que 1 vezes 1, 0, mais 0 vezes 1, 1. No segundo caso, a gente tem aqui, acho que menos 1 vezes 1, 0, mais 2 vezes 1, 1. Tá? Temos que esse vetor tem como primeira coordenada 2 menos 1, que é igual a 1, e a segunda coordenada é 2. Então, a gente tem dessa forma escrito a imagem de 0, 1, 1 como combinação linear dos vetores da base C. E, finalmente, o último vai ser menos 1 vezes 1, 0, mais uma vez 1, 1.
Então, o que temos é que o vetor o vetor de coordenadas da imagem de 1, 0, 0 na base C, tá? É o vetor 1, 0, tá? Porque isso, a gente já tem aqui escrito esse vetor como combinação linear dos vetores da base e aqui temos as coordenadas. Então, esse vetor é o vetor 1, 0. A imagem do vetor 0, 1, 1, que é o segundo vetor da base B, tem como coordenada na base C menos 1 e 2. E a imagem do último vetor, que é o 0, 0, 1, da base B, tem como coordenada na base C, aqui temos menos 1 e 1. Ok? Então, agora a gente pode calcular a matriz da transformação linear T nas bases B e C. É uma matriz que vai ser uma matriz 2 por 3. A primeira coluna é o vetor de coordenadas da imagem do primeiro vetor da base B, tá? Na base C, mas esse vetor é o vetor 1, 0. Tá? A primeira coluna é 1, 0. A segunda coluna seria esse vetor aqui. Temos que considerar o vetor de coordenadas na base C da imagem do segundo vetor da base B. Esse vetor vai ser menos 1, 2. E a última coluna é o vetor de coordenadas na base C da imagem do último vetor da base B. Esse vetor é menos 1, 1. Então, dessa forma, a gente calcula a matriz da transformação linear T nas bases B e C. Vamos ver um exemplo. Seja B a base formada por um 0 e um 1 e C a base canônica de R2. E vamos considerar uma transformação linear cuja matriz nas bases B e C é 2, 4, 3, 6. Então a pergunta é qual é a imagem do vetor 3, 5. Então, como é que a gente pode, de fato, encontrar essa imagem conhecendo a matriz da transformação linear? E o que sabemos, tá? É que a imagem de U tem como vetor de coordenadas na base C o produto da matriz da transformação linear T nas bases B e C vezes o vetor de coordenadas de U na base B. Então, a gente vai considerar o vetor U como sendo, claro, o vetor 3, 5. Mas para aproveitar a fórmula que temos aqui, a gente precisa calcular o vetor de coordenadas de U na base B. Ok? Tá. Agora, o vetor 3, 5 é igual será o vetor menos 2 vezes 1, 0, mais 5 vezes 1, 1. Isso. Então, temos que o vetor de coordenadas do vetor 3, 5 na base B é, de fato, menos 2, 5. K. Daí, deduzimos que o vetor de coordenadas da imagem de U na base C vai ser o produto da matriz de T nas bases B e C, que está aqui, ou seja, o produto de 2, 4, 3, 6, e o vetor de coordenadas de U está na base B, que é o vetor menos 2, 5. Ok? E aí eu vou fazer esse produto de matrizes. Vamos obter um vetor coluna
cuya primeira entrada é o produto aqui da primeira linha, é o vetor coluna, é menos 4 mais 20, 16. E a segunda entrada é o produto de 3, 6 com menos 2, 5, e 3 vezes menos 2, menos 6, mais 30, 24. Tá. Mas agora, vocês têm que perceber que o vetor de coordenadas de um vetor de R2 na base canônica é ele próprio, tá? É ele próprio. Então, daí, obtemos que a imagem do vetor 3, 5 vai ser o vetor 16, 24, tá? Agora vamos considerar a matriz da aplicação à identidade de um espaço vetorial feita a escolha de duas bases do dito espaço. Seja um espaço vetorial de dimensão finita e vamos considerar duas bases de U. Então, a pergunta é qual é a matriz da identidade nas bases B e C. Tá. Então, se temos que a base B está formada por U sub 1, U sub 2, U sub n, e que a base C está formada por B sub 1, B sub 2, HB sub n, o que acontece é que a matriz da identidade de U nas bases B e C é a matriz cuja primeira coluna seria a imagem por I sub U do primeiro vetor da base B é ele próprio. Então, é o vetor de coordenadas do primeiro vetor da base B na base C. A segunda coluna vai ser o vetor de coordenadas da imagem de U sub 2 na base C, mas a imagem de U sub 2 é U sub 2. E assim por diante. E a última coluna seria a imagem do vetor, desculpa, o vetor de coordenadas na base C do vetor U sub n. Mas se vocês olham essa matriz é simplesmente a matriz de mudança de base. Da base B para a base C. Tá? Então, essa matriz de mudança de base também é a matriz da identidade nas bases B e C. Tá? Ok. Agora vamos ver um teorema que permite, de fato, por exemplo, calcular a dimensão do espaço vetorial de transformações lineares de U em V. Então, seja U um espaço vetorial de dimensão n e vamos considerar uma base V de U. Vamos considerar o V, que vai ser o contradomínio, como sendo um espaço vetorial de dimensão m, e C vai ser uma base de V. Então, a gente pode considerar a aplicação seguinte. Dada uma transformação linear de U em V, a gente associa a matriz da transformação linear nas bases B e C. A gente fixou B e C, tá? Então, essa transformação linear, bom, essa aplicação, dá para ver que é uma transformação linear. E, de fato, é um isomorfismo. Aqui a ideia é que a matriz da transformação linear nas bases B e C determina completamente a transformação linear. Então, de fato, vocês podem também construir a inversa. Tá? Não vamos agora detalhar como, mas essa transformação linear tem uma inversa. E a gente tem que esses dois espaços vetoriais são isomorfos. Tá? Em consequência, se a gente quer calcular a dimensão do espaço vetorial das transformações lineares de U em B, vai ser a mesma que a dimensão do espaço vetorial das matrizes M por N. Mas essa dimensão é M vezes C. Tá? Na aula atual, a gente fez a introdução à matriz de uma transformação linear em duas bases, uma base do domínio e uma base do contradomínio. E, de fato, também vimos alguns exemplos. Na próxima aula, a gente tratará a matriz da transformação composta e também veremos qual é a relação
entre matrizes da mesma transformação linear em bases distintas. Muito obrigado pela sua atenção.